Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as marcas deixadas pela prisão de Lula no cenário político nacional. Entrevisto o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Muito obrigada, professor. Bom, em tempos aí de tanta incerteza, de suspense, de grande expectativa e de polarização, né, na compreensão do que está acontecendo na sociedade, o que ganha mais força, professor, é a compreensão que a justiça é seletiva e persecutória em relação ao PT e a Lula, comparando com políticos de outros partidos, ou a tese que a justiça brasileira é igual para todos? Bom, eu acho que nós estamos hoje abraçados a essa polêmica, né? Quer dizer, não dá para saber exatamente como é que a opinião pública brasileira se posiciona em relação a isso. Porque aí existe uma controvérsia jurídica que passa pela questão da segunda instância, pela questão da presunção de inocência, pelo modo como se interpreta a Constituição e passa uma questão de natureza imediatamente política. Ou seja, porque a prisão de um personagem como Lula na vida brasileira não é uma coisa simples, né? Inédita, né? É uma coisa inédita, por um lado. Pelo líder, por ser ex-presidente. E é uma questão que tem uma repercussão, uma ressonância política muito grande, né? Então, é muito difícil que essa discussão consiga ser resolvida de uma maneira tranquila e rápida, né? O Supremo Tribunal Federal, que seria, em tese, a casa mais adequada para processar isso, está muito dividido, né? Dividido em termos de votos e dividido em termos da interpretação e em termos do estilo de conduta dos ministros, né? Então, a gente fica olhando se o único poder que nós temos hoje para conseguir algum tipo de equilíbrio institucional no país, que é o Poder Judiciário, enfrentando essa dificuldade muito grande de caráter operacional e jurisprudencial, de interpretação. Bom, o senhor falou em ressonância. Conversando com lideranças petistas, entrevistando, existe aí toda uma estratégia. Então, no PT há um profundo ressentimento e, ao mesmo tempo, a certeza de que se impõe que a indignação precisa ser expressa. E há o interesse político nesse sentido, tanto que a militância vem sendo orientada para expressar esses sentimentos e essa indignação, e com um objetivo. O objetivo de conseguir a ressonância da tese defendida, de que o Lula é preso político, de que ele é vítima da injustiça, né, lá das muitas instâncias do judiciário. Nós temos indicadores que essa estratégia de mobilização e de repetição como um mantra dessa tese possa ter ressonância na sociedade brasileira, ou que ela vai ficar restrita aos aliados e apoiadores de Lula? Eu acho que indicadores a gente não tem, mas nós temos alguns exemplos históricos que podem nos ajudar a discutir essa questão, né? Quer dizer, o exemplo histórico que tem se repetido, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, é que sempre que um partido radicaliza demais as suas posições, né, para defender coisas que são de interesse direto dele, ele tende a se isolar um pouco da sociedade. Porque a sociedade não é majoritariamente composta de seguidores do partido A, B ou C. Sobretudo hoje em dia, porque os partidos brasileiros, em particular, estão vivendo uma crise muito grande. Uma crise de legitimidade, uma crise de confiança. As pessoas olham os partidos e não se reconhecem nele, né? Então, um partido que tentar estabelecer uma linha de argumentação muito colada nos seus interesses de parte, nos seus interesses corporativos, sejam eles quais imediatos, forem, né? No caso de ano eleitoral, também, né? Exatamente. Eu acho que esse partido tenderá a ir para um certo tipo de isolamento. E eu acho que o risco que o PT está correndo hoje é exatamente esse, de ir para um isolamento ou próximo disso e perder
toda a força que ele acumulou ao longo dos últimos 15 anos na vida brasileira. Mas ainda tem essa força? Ou com Lula preso, o PT tem chance de sobreviver ficando órfão de uma figura como a do Lula? Então, eu acho que chances de sobreviver ele tem. Agora, a questão que será objeto de discussão daqui para frente é se ele sobreviverá com a mesma força de antes ou se ele perderá. Porque o PT hoje é o maior partido do Congresso Nacional. São 60 deputados, é maior que o PMDB ou o MDB. Né? Então, essa força que está concentrada no Congresso Nacional, ela poderá ser ampliada, espalhando-se pelos governos estaduais, pelas assembleias legislativas e se mantendo até mesmo no próprio Congresso Nacional. Né? Ou poderá sofrer um emagrecimento brutal em função desse isolamento potencial que o partido sofrerá caso ele enverede por uma trilha de radicalização e de concentração exagerada na salvação do seu líder principal. E aquilo que o Lula falou no discurso no sábado, lá em São Bernardo do Campo, que o pensamento dele, o coração dele, o sentimento dele, mesmo ele sendo preso, que tudo isso ficaria com cada uma das pessoas que o estavam ouvindo e vendo, no pensamento e no coração dos brasileiros. Preso, isolado, impedido de ser candidato, Lula continuará vivo no imaginário brasileiro? Olha, também é uma questão difícil de ser resolvida ou respondida de maneira... Tem chance? Tem chance. Tem chance, primeiro, porque o mito Lula demonstrou ao longo desses anos todos uma capacidade de sobrevivência muito grande, inclusive de atualização. Quer dizer, o Lula já não é presidente do Brasil há 8 anos, há 7 anos. Né? E mesmo assim ele é o principal personagem da vida política brasileira, particularmente dos setores, digamos, de esquerda, que giraram esse tempo todo em torno do Lula. O próprio PT, que é um partido em tese maior do que o Lula, se dobrou à liderança do Lula. Né? Então essa questão, o mito sobreviveu até agora e poderá sobreviver. A questão que nós vamos ter que ver aí é que engrenagens serão montadas e ativadas para que o mito continue chegando ao conjunto da população. Isso a gente não sabe, porque depende do PT e dos partidos que estão ali fazendo uma aliança de solidariedade com o PT. A última questão, muito rapidamente, professor. A democracia do Brasil está ameaçada, considerando as palavras do comandante do Exército, general Vilas Boas, e de demais generais já na reserva, fazendo aí uma advertência clara de que possa haver uma intervenção? Olha, eu acredito que não, por 2 motivos. Primeiro, porque não me parece que seja a postura dominante nas Forças Armadas uma volta dos militares à política. Eu acho que os militares, de algum modo, assimilaram o que aconteceu no período 64-85 e compraram a ideia, digamos assim, de que a política é uma coisa dos civis. Isso eu acho que é o ponto. O segundo ponto é que talvez a gente não deva se impressionar muito com as palavras do general Vilas Boas, porque ele, como chefe do Exército, ele talvez tenha tentado, com aquelas palavras, fazer exatamente o movimento oposto, ou seja, de impor ao conjunto dos generais e do oficialato a palavra principal do chefe. Algo que, digamos assim, ele com isso conseguiu controlar e segurar as rédeas das Forças Armadas. Muito obrigada, professor. Obrigada pelos subsídios que o senhor sempre traz para a nossa reflexão. Uma boa noite. Um prazer, boa noite.